Eu acho que a gente está quase acabando. Então, só lembrando também que detalhe, ali, sistema de temperamento não natural, mas o sistema de temperamento Olá. Oi, Fernando, boa noite. Estão me ouvindo? Agora que está começando, eu pensei que tivesse atrasado. O que é que está gravando? O quê? Você está gravando a reunião de hoje? Ah, você viu que você que mandou o aviso, né? Que foi prorrogado o cadastro cultural, né? O Júnior postou hoje. Porque eu estava querendo, hoje eu estava querendo, mas eu estava com uma preguiça, sabe? Parecia que tinha uma barreira me impedindo. Vamos ver se eu me animo esses dias. Porque tem umas perguntas, né, Fernando, que são fáceis, que é só aquelas bolinhas, só que ali, né? Mas o chato é quando eles começam a pedir para anexar material, né? Você está me ouvindo, Fernando? Oh. Por que aparece? Não é para dar mais certo para ela? O quê? Está aparecendo uma fotografia congelada aqui e uma conversa paralela. Vovó. Foi a orelhinha para trás para pegar assim, ó. Boa noite, Lice. Tinha alguma possibilidade de 1964, depois do presidente João Goulart, democraticamente eleito, mas não sem antes. Oi, Luíse. Oi, tudo bem, Fê? Geraldo. Tudo bom, querida? Graças a Deus, tudo bem. Mas eu também afirmo, sem receio. Fernando, acho que tem uma televisão ligada, aí é uma conversa paralela. Não sou eu, não sou eu. Você está ouvindo? Mas não sou eu, não. Não, mas você está ouvindo também, né? Tô. Certas partes, como a defesa, da segurança institucional, dependem inexoravelmente da participação de integrantes das Forças Armadas para a operacionalização. Que saudável, Fernando. Só na maçãzinha. É. Na pera. Na pera. Ah, é na pera? Melhorou? Não, tô dopado. Tá travado? Tá travado ainda? Tô com dor, eu tomei umas doses cavalares. Aí fui na farmácia, comprei uns remedinhos, tô meio grosso. Melhorou um pouco. Você travou a coluna, né? Ou por um afastamento, por um prazo maior. Tá. Melhorou um pouco. Nossa, gente, tem um barulho de televisão de alguma câmera. A Marília está vendo aí, ó. Tá vendo? Tem uma fotografia não para falar. Ô, Marília. Ela estava ruim, né? Depois ela foi internada, ela estava com a cabeça correndo aí. Eu nem sei direito. Marília. Falei certinho, estava tudo certo. E ela saiu Ô, Marília. Graças a Deus. Fez vários exames. Acho que alguém tem que ligar para ela. Emagreceu pra caramba. Você não pode mutar a Marília, Fernanda? Ela foi a visita de 9 e meio.
Mas Ah, isso aí, caralho, eu tô falando sozinho. Boa noite, boa noite. Ô, Fernando. 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 Fernando, tá te ouvindo? Fernando. Que? Muta a Marília. Tem como tu mutar a Marília? Mutar o microfone da Marília. Ah, é o dela que tá assim? É, eu acho que é. Que aparece constantemente a fotografia dela e da família. Pronto. Aí. Ah. Oi, gente. Oi. Oi. Boa noite. Oi, boa noite. Daphne. A Di tá tão quietinha hoje. Tá meio cismadora. Gente, pessoal, Fernando, o Ah. Vitor acabou de mandar mensagem, eles já vão entrar, tá? Que eles Aham. estavam acabando de dar aula agora. Tá. Eles já vão entrar já. Ô, Estevão, Sim. você faz aí as apresentações, tá? Porque você foi o contato, tá? Tá. A gente tá nervoso, gente, tá nervoso. Tá nervoso, Estevão? Eu vi uma Não, deixa eu entrevista só- dele hoje. Eu vi uma entrevista dele no YouTube. Olha lá. Ai, gente, então, deixa eu situar. Eu acho que a gente nem explicou, né, o porquê que sucedeu esse convite. Ou eu expliquei, acho que não, né? Eu tô vendo a imagem dele já. Eu estava assistindo a live dele, porque eu acompanho já o trabalho dele. E eu achei super legal. Ele é um artista incrível. Eu nunca cheguei a fazer aula com ele, mas eu acompanho o trabalho dele. E ele estava explicando, falando sobre técnicas de canto e tal. E aí eu pedi para ele se poderia compartilhar a live. Eu baixei a live dele, deixei o link para vocês assistirem. E aí ele mesmo se prontificou e falou: se você quiser, a gente está super disponível, se quiser convidar a gente para conhecer o grupo e tal. Eu falei: nossa, agora. E aí eu propus tudo e eles aceitaram. E aí a gente teve que mudar, né, o horário hoje, porque eles dão aula. E eles já entraram, você viu, né? Entraram já? Já. E Oi! aí, pessoas? Oi, tudo bom? Olá, boa noite. noite. Olá, Estava arrumando as coisas. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos! Obrigada pelo convite. Vem entrar como Gabi. Animado, gente. É um prazer imenso para nós ter vocês aqui, viu? Bom, deixa eu situar, quando eu estava falando, só para falar para eles, né, para o Vitor e para a Chiara, gente, vocês não têm noção, eu fiz um slow marketing de vocês, fiz até cartaz com currículo de cada um para mostrar a carreira de vocês, o quão incríveis vocês são. Obrigada, que massa. Enfim, e só eu estava falando um pouquinho, né, de como que rolou essa comunicação, e eu acho que vai ser uma troca bem legal que eu quis propor. Só relembrando, né, um pouco para vocês, o Broadway Voices, ele é um projeto do Fernando Pompeu, que é o nosso diretor musical. Ele começou lá em 2012 e o grupo persiste até hoje. É um coro cênico voltado para um repertório de teatro musical. E muitas pessoas já passaram por esse coro. E hoje em dia ele segue firmemente. E a gente costuma, nessa quarentena, a gente está tendo essas reuniões para continuar os estudos, manter o contato, para deixar todo mundo ainda com aquela vontade de permanecer, né? Porque está sendo bem difícil. A gente não está tendo esse contato diário, porque a gente seguia aí durante tanto tempo se encontrando, mais o pessoal, né? Porque eu não estava morando mais na Baixada, porque o grupo é de Santos. E é isso, a gente queria trocar aí um papo com vocês sobre técnicas. Tá? Se o Fernando quiser fazer uma pergunta também, só perguntar também. Marília,
Marilis, tá tendo barulho da televisão. Fernando, Se o Oi. Vitor e a todo Karen mundo quiserem se que não estiver apresentar, falando. eu já falei Isso. demais, né? Eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone. Só quem for perguntar alguma coisa, tá? Aí liga o microfone, senão fica muita interferência, muito barulho. Tá legal? Bom, Pra gente se apresentar. então, a gente vai se apresentar, falar um pouquinho Isso, de ótimo, como ótimo. veio, né? E aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Enfim, a gente direciona isso baseado no que vocês querem saber mesmo. Vai, começa. Quer começar? Vai. Eu me chamo Vitor Moresco, eu sou ator, eu comecei na música, eu sempre fui vocalista de banda de rock, e aí, em algum determinado momento, eu comecei a estudar minha voz, estudar, encontrei o teatro musical e me tornei ator, e o teatro me roubou da música completamente, eu queria ser ator. Acabei unindo as duas coisas, sou de Brasília, vim para São Paulo, e aí, a partir desse ano que eu vim para São Paulo, eu tenho feito trabalhos aqui, fiz alguns musicais. Fiz o musical do Lemis, eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas fiz o musical do Lemis lá no Teatro Renault, fiz o Grande Cometa, fiz Rent, fiz alguns musicais, aí tô envolvido no meio dessa galera aí do teatro musical. E há mais ou menos uns 2 anos, acho que uns 2, 3 anos, alguma coisa assim, eu tenho cada vez mais estudado a parte de didática, a parte de entender a minha metodologia, a metodologia que funcionou para o meu organismo, e tento passar isso para os meus alunos. Hoje em dia tenho alguns alunos e tento passar isso para os meus alunos. Então, a minha formação com o canto, ela vem dos mestres que eu tive, dos mestres e das mestras que eu tive, mas ela começa lá atrás em banda de rock. Eu sempre fui vocalista de metal. Então, eu tenho uma vivência com a voz, com o punch que o teatro musical necessita, que vem de outra área. Acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, inclusive falar sobre referências. Eu acho muito interessante quando a gente abre a cabeça para referências, se tratando de teatro musical ou de música de coro, enfim. Sua vez. Já vou puxar nesse ponto, né? Eu sou a Chiara. Opa, caiu o fone aqui. Eu vou acender a luz. Eu sou a Chiara, eu sou daqui de São Paulo e sempre soube que ia ser cantora, sempre quis ser cantora. Eu não tive muito as crises que os artistas geralmente têm, né? De vai para um lado, vai para o outro, não, vou cantar, vou dançar. Para mim já era muito claro, eu sempre quis cantar. E por isso eu fui introduzida naturalmente, assim, eu não me lembro um momento em que eu não estava fazendo isso, na música de concerto e justamente na música coral. Então eu achei super interessante quando o Vitor me contou de vocês, porque o coro parece ser uma união do que eu sempre quis ter a minha vida toda e não tive, que era um coro que fizesse coisas de Broadway. Eu tive que escolher nesse ponto. Então, eu comecei cantando no coro infantil e depois no coro juvenil da USESP. Então, cresci praticamente dentro da Sala São Paulo e me formei em música. Sou da turma de 2020, que ainda não conseguiu fazer a colação de grau, humilhada sem o diploma, mas eu me formei em música, em canto lírico. E nesse processo todo de gostar de Broadway e ser uma coralista, desde que comecei a cantar, eu acabei tendo que perceber meio sozinha aonde que a voz coral e aonde que a voz do belting podem ser parecidas, né? E isso acabou que dentro da faculdade de canto lírico, eu sempre fui a pessoa que cantava Broadway. Eu ganhei esse título sem pedir, eu gostava, porque eu sempre gostei de Broadway, mas enfim, sempre vivi com essa questão de, bom, sou de coral, sou desse lado mais erudito, mais chatinho, de ficar lendo partitura, ficar analisando música, mas gosto de Broadway, gosto de atuar. E nisso eu acabei fazendo a Noviça Rebelde em 2018, que foi até como a gente se conheceu. E, enfim, aí meio que consolidei, por enquanto, esse lado crossover e, consequentemente, comecei a estudar didática e comecei a estudar pedagogia dentro da própria faculdade. E agora eu praticamente só dou aula para pessoas que querem fazer o belting de uma maneira leve, de uma maneira saudável. Enfim, eu falo, gente, eu sou o exemplo de que é possível você estar no meio que nos dois, sem se matar no processo. Então, acho que esse é um bom resumo da parte vocal minha, assim. Olha, que legal.
o que me chamou muito a atenção na live de vocês, que o Estevão mandou para mim, né, foi justamente essa coisa de vocês aconselharem o pessoal que quer fazer teatro musical a cantar em coro, né? Porque a gente ainda sente um pouco que existe, a gente que está no meio coral não, mas existe um certo ranço, né? De, cantar em coro, é uma coisa chata, é uma coisa, né, enjoada. Então, achei muito legal isso da parte de vocês, né? E aqui em Santos, eu estou com esse trabalho desde 2012, né? E na Baixada Santista é um trabalho único, né? Voltado para os musicais. Eu sempre fui fã de musical desde a minha adolescência, né? Sempre acompanhei teatro musical, sou formado em música também, em artes cênicas, e não tive muita oportunidade de fazer espetáculos musicais aqui na Baixada. Participei de 1 ou 2, mas foi sempre uma paixão. E em 2012 eu tive essa ideia. Eu falei, naquela onda, né? Na onda do Glee que estava aparecendo, né? Total. Eu falei assim, vou tentar fazer um grupo, quem sabe? Pensava assim, né? Vou colocar um anúncio. Deve aparecer umas pessoas, a gente pega o salão do meu prédio, a gente reúne e ensaia aqui mesmo, né? Para minha surpresa, teve mais de 80 inscrições na época, né? Falei, gente, não vai poder ser mais o meu prédio, né? Aí a gente conseguiu, através de amigos aqui da Secretaria de Cultura, conseguimos ensaiar no Teatro Coliseu. A gente começou no Teatro Coliseu, aqui em Santos, né? E o projeto de formação, foi um projeto de formação, foi de 2012 a 2014. A gente encerrou com um espetáculo no Teatro Guarani, de 2 noites, de 2014. E depois o sucesso foi tanto que o secretário de Cultura, todo mundo falou, não, vocês têm que continuar com esse trabalho, tem que continuar. Aí, a partir de 2014, saiu uma turma que era só para o projeto mesmo, entrou um pessoal novo, e aí eu abri também para os musicais nacionais. Até então, a gente só homenageava coisas da Broadway, né? Aí o pessoal, poxa, mas Broadway Voices, homenageando musical nacional, eu falei, é teatro musical, não importa, eu não vou mudar o nome do grupo por causa disso, né? E de 2014 para cá, a gente tem no nosso repertório uma parte que é dos musicais internacionais e uma parte dos musicais nacionais. A partir de 2014, nós tivemos aqui, do pessoal que está aqui hoje, a Anice, que entrou, né? O Geraldo, e da primeira turma temos gente aqui ainda, tá? Olha, o Estevão é da primeira turma, a Nádia é da primeira turma, a Késia é da primeira turma. E eu queria chamar a atenção também para as nossas preparadoras, porque acho que elas vão querer conversar com vocês também, que é a Renata Cabral, que é a nossa preparadora vocal, né, que canta há muito tempo comigo nos corais aqui, e a Luana Seuane, que é a preparadora cênica, que foi jogada na arena pelo Estevão quando ele foi embora para São Paulo. Demais. A minha formação, eu sou formado em música, como falei, né? Canto em coro desde o descobrimento do Brasil, na verdade. Eu me sinto assim também. Na verdade, eu canto em coro desde 1971. O primeiro coro que eu entrei foi em 1971. Atualmente, eu sou o diretor musical do Broadway, sou regente adjunto do Coral Municipal de Santos e faço parte do Coral Zanzalá e tenho um grupo vocal em Itanhaém também. Que legal. Está aberto aí para o pessoal, né? Agora vamos fazer perguntas aos nossos queridos convidados. Eu até ia falar, se a Rê quer falar também alguma coisa, tirar alguma dúvida dela, a Luana. Aproveitar. Oi, gente. Boa noite. Eu estava aqui, né? Eu não vou ficar me apresentando muito, porque senão a gente não vai acabar nunca isso aqui, todo mundo vai apresentar muito. Mas canto em coro também, acho que desde os 14, 15 anos, então faz muito tempo já. E minha formação, na verdade, vocal, ela veio de coro, né? Mas
eu fiquei pensando nesse processo que a gente tem de amadurecimento da voz que não acaba nunca, né? Assim, já faz mais de 20 anos que eu canto em coro e hoje ainda me pego aprendendo e amadurecendo e tal. E vocês falaram muito, né, vocês falaram um pouco da trajetória de vocês. E aí eu queria saber um pouco disso, assim, porque, por exemplo, o Vitor falou que foi do rock para o teatro musical. São duas vertentes muito assim, né? E diferentes e tal. Como é que foi essa transição, né, do rock para o teatro musical? E a Chiara falou de coro infantil, mas também dos coros, né, coro da USESP, coro infantil e tal, mas também tem aí uma trajetória do canto lírico, mas consegue um pouco mesclar tudo isso, né, que eu acho que é o ideal, assim, porque a gente não tem que ficar num nicho, numa caixa, eu acho, penso eu, né, acho que assim, a gente tá aí para explorar, então eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essas transições e essas ligações, assim, entre um e outro. Meu Deus, gente, desculpa, não sei o que aconteceu, mas tá uma barulheira muito louca agora. Só porque começou a conversa, tá ambulância. Avisem se tá muito barulho. Desculpa, eu vou até ver se eu mexo aqui no canto. Mas quis começar respondendo porque eu peguei muito essa questão de ter que escolher nichos, né? E eu acho que não funciona. Eu vou bater sempre na tecla de que não escolha nichos, e acho que até um pouco do que o Fernando comentou, que na live a gente falava, que muitas pessoas perguntam, por exemplo, o que você quer, o que eu devo ouvir? Né? Como que eu gosto de musical, eu quero trabalhar com musical, o que eu devo fazer? E eu acho que ao falar para essa pessoa que está perguntando, sem a gente conhecer a trajetória da pessoa, sem ela conhecer a nossa em alguns pontos também, né, os detalhes e tal, a falar para ela, faça coral, eu acho que você está estimulando a pessoa a entender a voz dela como parte de um todo e entender que ela está fazendo música. Então, eu sinto eu sou muito puxa-saco de coral, porque eu existi a minha vida toda dentro de coral e sou coralista, inclusive agora eu faço parte do Coral Jovem do Estado, eu não comentei isso. Mas eu acho que a pessoa vai ter que lidar com o fato de aprender música. E isso não tem como fazer mal. Aí, dentro das especificidades de cada estilo, aí é um outro estudo. Então, aí a voz vai estar sempre mudando. E eu tive isso bastante na Unesp, a partir do momento que me falavam, você quer cantar, você está fazendo bacharelado em canto lírico. Por que você não está cantando lírico, né? Por que você não tem aquela voz que eu ouvi lá naquela gravação antiga? Por que você não está fazendo exatamente assim? Né? E isso é uma coisa que às vezes vem de professores querendo colocar suas visões em cima de você, né? E o coral geralmente não tem muito como isso acontecer, essa coisa do particular de alguém ditar uma regra para você e falar, ou você entra nessa caixa agora, ou você não vai ser bom. Né? E isso não acontece. É mais sobre o todo do que sobre você, né? Exatamente. Eu acho que o coro, pelo menos para mim, a experiência que eu tive com o coro, de anos e anos fazendo musical, e o meu coro está sempre dentro do teatro musical. Eu sinto que o coro é o lugar mais seguro para você aprender. E é tanto que a gente aprende música, no geral. Tanto que é o que a gente sempre indica para criança. Assim, a gente recebe muita criança querendo fazer aula com a gente. E é criança, tipo, criança mesmo, tá? Mesmo. Tipo, 6 anos, assim. 5, 6 anos. Muito criança mesmo. Minha filha quer ser estrela da Broadway, vai fazer aula com o Vitor. E eu sempre falo, não vem aqui não. Não tá na hora da gente pegar esse músculozinho que é desse tamanhozinho e sabe? Deixa essa menina amadurecer mentalmente a música que existe dentro dela. Eu tive que passar por toda uma transição de rock and roll, de metal, para encontrar o que era o teatro musical dentro de mim, e essa pessoa também vai ter que passar por isso. E eu acho o coral o melhor lugar para se fazer isso, porque primeiro você está envolvido de gente, tem toda uma questão social, que é maravilhosa, você vai conhecer. Ritualístico também, né? E tudo mais. Já puxando, a gente quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia completar de que o teatro musical é muito amplo, né? Em estilos. Em estilos. Então, também tem esse fato de você... Por exemplo, existem os perfis de teatro musical, isso é uma coisa específica de, eu quero trabalhar com teatro musical, você vai ter que lidar com esse perfil, que é visual, que é se você é famoso, enfim, perfis que não vem ao caso. Perfil vocal também.
Mas o principal é o perfil vocal no sentido de eu não vou fazer um personagem que seja parecido com o do Vitor, jamais! Isso nunca vai acontecer. Não quer dizer que eu não saberia fazer uma mesma música do que ele, ou que ele não poderia fazer uma outra música, mas o teatro musical dá essa brecha de vários estilos acontecendo, e para cada estilo, algumas pessoas vão se destacar ou não. Então, eu achei muito interessante, eu acho um trabalho admirável, a gente estava escutando vocês, de que ao ser um coro que se propõe a fazer teatro musical, vocês automaticamente são um coro que se propõe a fazer vários estilos diferentes. E isso, às vezes, gente, falando aleatoriamente, tá? Às vezes a Daphne vai ter muito jeito numa música, às vezes a Nádia não vai ter jeito nessa música. Aí, quando troca de música, vai ser perfeito, vai inverter. Então, assim, isso é uma coisa que acho que sempre deve ser considerada, né? E parece, pelo que a gente escutou, que vocês consideram isso. E isso é fantástico, né? Isso que é o lindo do teatro musical e o lindo do canto coral. Às vezes, uma pessoa tem um negócio que você não tem e você não vai ter mesmo. É uma tendência, né? Uma vocação, digamos assim, para uma voz mais metálica, uma voz de tal jeito, ou essa pessoa atua um pouco, tem mais jeito para atuação, essa pessoa não, mas ela tá ali atuando também, né? O coro é uma coisa muito poderosa. Por isso que é sobre tudo, né? Eu viajo, gente, desculpa. Se eu estiver indo para outros lugares muito loucos, vocês falam, peraí, eu super concordo com você, porque assim, para mim, assim, a Nádia me conhece desde que eu canto em coro praticamente, né, Nádia? E assim, a voz que eu tinha com 15 anos era uma, né? Hoje é completamente outra. Mas isso foi um processo muito longo, né? É processo de estudo, é processo de amadurecimento, não só musical, quanto pessoal, né? E tudo mais. Mas também eu acho que é uma descoberta individual dentro de um coletivo. Quem você é dentro desse coletivo, né? Quem você pode ser dentro desse coletivo e o quanto o seu ser não está ou não interferindo com o ser do outro. Eu acho, são energias muito fortes que se trocam ali, né? E acho que isso só faz a gente crescer e se descobrir, né? É um local seguro, muitas vezes, né? Para você saber dosar o que você já sabe fazer e o que você ainda está tentando. Então, às vezes, não sei, eu sentia muito notas longas, agudas, quando eu tinha 16 anos. Sempre tinha alguém que sabia fazer melhor do que eu. Então, eu olhava e falava, bom, vou tentar hoje. Aí tentava, falava, me machuquei. Não foi bom, não. Não vou tentar amanhã. Aí, no outro dia, eu tentava de novo. Então, assim, existe essa questão do lugar seguro de um coro que eu acho muito importante. E às vezes, no âmbito profissional, você não vai ter. Vai ter muito pelo contrário, as pessoas vão querer puxar seu tapete. Então, é interessante isso, assim. Total. Do crescimento dentro do canto coral. Total. De que forma que você adiciona, né? Você sempre fala sobre como o seu tipo vocal específico, Chiara, é um tipo que une outras vozes. É assim que você adiciona no coral, né? Isso dá para se descobrir. Isso é uma coisa bem interessante de perceber que existem pessoas que têm vozes que vão ser mais... e não é no sentido de colocar numa caixa e te prender nessa caixa. Não, uma questão de eu tenho naturalidade talvez para essa coisa, o preparador vocal acha que eu tenho essa tendência, vou ver se concorda ou não. Porque no final do dia quem conhece sua voz é você, né? Então, por exemplo, eu percebi durante eu tenho praticamente 10 anos de coralista agora. Então, eu percebi que a tendência da minha voz é ser uma voz híbrida. Então, quando tem uma pessoa muito pontuda do meu lado, uma voz bem metálica, eu dou o corpo. Quando a pessoa é mais cheia, eu sou a pessoa metálica. E aí, quando você me tira do contexto de coral e me bota sozinha, pelo menos isso na faculdade de canto, foi uma coisa bem forte pra mim de... Caramba, mas você não é nada? O que você faz, então? Você só vai estar no meio do lugar? O que é? E aí você vai aprendendo com o coro, e cada dia é uma nova crise pra gente resolver, né? De que existem vários tipos de voz. Às vezes o seu tipo de voz é um tipo de voz que é híbrido mesmo. E isso que é o bonito dele, isso que é o legal, é você não estar em nenhum lugar, né? Ao mesmo tempo que quem já tá definido ali, eu sou muito metálica, também é muito legal. Né? Eu acho que tem espaço para todo mundo.
E dependendo do que você faz dentro de um coral, mais ainda que você reforça essa ideia. Tipo, agora é a hora de tal pessoa brilhar, agora é a hora que essa aqui vai ter mais dificuldade, mas tá tudo bem, ela tá ali. E isso é uma coisa muito única. Sou apaixonada por canto coral. Eu sou muito fã de canto coral. Acabei de sair do armário vocal, descobri que eu sou híbrida. Meu Deus, eu não sou a única. Eu não me sinto. É sobre isso. É muito mágico. Sobre isso, não sei se vocês vão lembrar. Peraí, Estevão. Falar só uma coisinha. Avisou que tem 10 minutos só aqui. Terminando, clica no link e volta, tá? Só tem mais 10 minutinhos só. Beleza. Tá bom. Na live de vocês, eu até fiz uma pergunta. Na verdade, eu compartilhei uma experiência minha. E aí vocês me responderam que eu tinha ido fazer uma audição para uma produção X. E já era a segunda vez que eu estava fazendo a audição para essa produtora. E eles falaram aquela coisa, gente, eu lembro como se fosse hoje. O diretor musical falou, pode gritar à vontade. E eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Tipo, 50 pessoas na sala, e aí ele falou assim que ele falou assim, eu quero poder identificar a voz de vocês no meio da multidão. Então, cura todo o resto do coro, para que eu possa identificar. Aí o que ele fez? Ele foi lá pro fim da sala falar, eu quero ouvir você daqui. Porque, gente, aí não deu outra, né? Todo mundo começou a gritar desesperadamente. Aquela, 6 vozes abertas. Eu falei, Jesus. E foi uma dificuldade muito da minha parte quando eu cheguei em São Paulo. Porque eu tinha essa coisa do coral, de um ouvir o outro. E aí chegou no teatro musical, todo mundo beltando e gritando. Então, qual a visão de vocês disso? Eu queria perguntar, você não precisa falar qual é o musical, mas qual era o estilo do musical? O quê? Qual era o estilo do musical? Me dá uma dica, só para tentar acertar o musical. Então, um era mais pop rock, o outro era um misto. Tipo, tinham vários personagens. Cada personagem tinha um estilo diferente. E aí, tipo, tinha... Qual era? Eu acho que pode falar, porque... Não, mas se não quiser também... Não tem problema se não quiser, mas a gente ouve tanta coisa. O mundo do teatro musical são tantas fofocas de tantas coisas muito loucas que aconteceram que, sinceramente, a gente não tá nem aí. Não, só porque... Nesse processo de fazer audições, eu percebi que cada diretor musical é completamente diferente, né, um do outro. Então, você tem que saber o que cada diretor quer. E por exemplo, para essa produtora, eu já sei que eles gostam de berradeira. Se eu for para um outro diretor, eu sei que eles vão querer uma coisa mais quadradinha. Então, tem que ter essa visão também, né? Não, por isso que eu perguntei, porque eu queria saber a estética, para saber se era uma escolha estética e não, de fato, uma escolha... Um termo mal usado, né? Assim, a forma como a gente respondeu lá na live era que provavelmente ele não soube utilizar o termo que ele queria. Ele queria um som potente no coro e pediu para vocês gritarem achando que vocês iam entender e todo mundo ia ser super seguro e que e todo mundo ia ficar lindo ali e super na técnica, o que é quase impossível. Que é quase impossível. Então a resposta que a gente deu para você lá na live foi essa, de que talvez ele só foi... Ou ele não sabe o que está falando, e eu não posso saber que eu não sei quem é, mas... ou, de fato... Existe uma questão muito forte quando a gente chega no... Primeiro que a audição é uma coisa muito doida. A gente já começa por aí. A audição é uma situação específica que aconteceu naquele dia e o diretor, às vezes, perdeu o táxi e está num mau humor e ele vai descontar em você. Então, isso é uma coisa também... Assim, audições são lugares específicos. Elas não definem o trabalho de uma pessoa, tanto a banca quanto quem está audicionando. Agora... Mas o que eu ia adicionar a isso é que talvez fosse, aí eu não sei dizer, talvez fosse de fato um exercício para o entendimento da energia do coro. Por exemplo. Porque, por exemplo, eu fiz o Lemis e a gente ensaiava de coro, a gente fez ensaiava musicalmente o espetáculo de 8 da manhã até 6 da tarde, durante 2 semanas. Assim. Foi muito puxado, e era muito puxado vocalmente, ele sempre pedia mais. E para quem não conhece o Lemis, é um espetáculo que tem um coro muito vivo e muito forte, é energeticamente muito poderoso. Nós somos todos miseráveis de todos os tipos, mendigos, prostitutas de todos os tipos, e a gente está sempre entre 1 milhão de aspas gritando. Desesperados, né? Desesperados, em algum sentido. Então,
talvez ele tenha se expressado mal, mas no caso de um Lemis, por exemplo, a ideia do grito não é uma ideia exatamente equivocada, entende o que eu quero dizer? Claro que Não é uma boa palavra claro para que você não é usar. uma boa palavra para você usar, mas eu que venho do rock and roll, eu sei dar o grito que ele quer, entende? De forma saudável enfim. Eu lembro que até durante a audição, ele até jogou uma piadinha assim, ele, eu quero ver se a segunda sessão de domingo vai estar assim, com essa potência, sabe? E todo mundo ficou se olhando, falando, né? Ele tá me mandando mensagens confusas. Isso eu estou confusa. Então talvez ele estava de sacanagem, mas é interessante. Queria ver as pessoas no limite, talvez fosse isso. Ver quem se entregava mais, não sei. Mas é interessante você tocar nesse tópico, e eu queria só dar uma pincelada, que o teatro musical, ele é muito sobre resistência. Ele é quase um esporte, assim, você chegar na hora do almoço no sábado e sair e voltar para casa meia-noite. 2 sessões, ninguém quer isso na vida. Fazer 2 sessões de 3 horas. Isso de fazer 2 sessões na quarta, uma na quinta, uma na sexta, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo. Isso é vocalmente muito complexo. O corpo todo... O corpo humano, teoricamente, não deveria ser feito para fazer isso, mas às vezes tem que fazer, né? Porque... Eu lembro quando eu fiz a minha segunda sessão do Heathers, no final do espetáculo, né, tinha um momento que era muito ápice, assim, que era muito rock, era muito punch, e aí eu tava na cena e do nada eu senti dentro de mim aí eu continuei a cena e fiquei pensando, meu Deus. É muito doido. E aí muito gastante, fisicamente, mentalmente. Eu tenho para mim que a função de um diretor musical que está com um espetáculo desse na mão, ou um Lemis na mão, é saber criar a manutenção do coro. Manutenção, existe a palavra para mim? Não, manutenção mesmo. Manutenção do coro, exatamente. Criar essa ideia de manutenção de coro. Puxar, né? Mas não matar os seus coralistas. Tem gente que resiste. Tem gente que entende melhor a própria voz. Lá dentro do coro de um teatro musical, vai ter alguns atores que nunca cantaram. Então, assim como tem cantores que nunca atuaram, ou bailarinos, etc. E eu acho que o coro tem que criar essa inteligência, acho que qualquer coro tem que criar essa inteligência, de se conhecer, de entender, de saber que fulano pode dar um pouco a mais e eu posso tirar um pouco, e a gente pode se equilibrar o tempo todo. Num coro como o Lemis, a galera mais rock and roll entregava mais e outras galeras tiravam, dependendo da música, enfim. Mas gritar nunca é a saída, vocês estão careca de saber, enfim. Gritar nunca é a ideia, principalmente para cantar rock and roll. A gente já vai ter que dar uma pausa porque vai parar o tempo ali, mas isso era uma coisa que eu já estava pensando quando você falou que ele falou gritar e o termo pode estar errado. Existe uma responsabilidade que não é ensinada à maioria dos artistas, sejam eles coralistas, solistas, enfim, que é saber o seu próprio limite. Sim. Então, quando um diretor cênico, que não tem obrigação nenhuma, às vezes, de saber o termo técnico de canto, olha para você, cantor, e fala, grita. A responsabilidade é sua, com a sua voz, de olhar e falar, eu não vou gritar de verdade, né, gente? Ele não quer dizer isso. Ele quer dizer outra coisa, mas ele não sabe o vocabulário que eu sei, então eu vou fazer isso na minha cabecinha e vou entregar o que ele quer. Então, isso acho que é muito importante de saber. Tipo, as pessoas às vezes vão gritar, porque elas não entenderam que não é para gritar de verdade. Que se você gritar de verdade, você vai ficar rouco. E aí a pessoa vai lá e fica rouca depois. Aí fica tipo, meu filho, não faça isso. Você conhece o seu equipamento melhor do que o diretor que está te dirigindo. Então, você é tão profissional quanto ele. Você não é um subalterno dele. Não, e mesmo que seja, mesmo que você realmente esteja aprendendo com o seu diretor, é interessante você saber os seus próprios limites dentro do que o diretor te pede. Porque não é ignorar o diretor. Não é sobre isso. Entender o meio termo. Não é sobre ignorar, é sobre sim se reconhecer enquanto profissional. Eu sou profissional, ele é profissional, eu conheço o equipamento. Se ele me pede para gritar, eu vou dar o que ele precisa no meu limite. Se ele não quiser me contratar, um beijo. Mas, entende? É alguma coisa por aí. Acho que vai acabar. Ele vai sair aqui o negócio. A gente vai ser desligado. Então. Respeito próprio, né? Pelo amor de Deus. Exato. Por favor.
E Falando de direção, eu queria saber se a Luana também tem alguma pergunta. Acho que aproveita, amiga, aproveita. a gente tem menos de 1 minuto. Não sei se ela conseguir aproveitar agora, mas vai lá. Pra eu não ficar aquela que tá falando e o bagulho corta no meio, eu prefiro ter esse Vamos fazer break. uma respiração conjunta. Esperar.